Fala galera, essa aqui é a parte 2 do nosso vídeo que eu postei na semana passada. Espero que vocês gostem, viu? Acompanhe até o final que o vídeo está muito bom. Valeu! Então a gente vai lá para nossa camada Application de fato, que aqui era a camada Core ainda. Aqui a gente pode remover essa classe. A gente vai criar uma nova pasta chamada de Applications. E a gente vai criar aqui uma nova classe chamada de Cadastrar Cliente Application. E essa nossa classe ela vai chamar aquela interface que a gente definiu, cadastrar cliente application. Vocês podem ver que ele não está completando, porque a gente precisa adicionar a referência à nossa camada core. Então a gente clica o botão direito aqui em Add Project Reference e seleciona o core. Ok. Beleza, então a gente dá o Ctrl ponto, ele já vai sugerir aqui. Então a gente clica aqui nele e coloca para implementar a interface. Implementou aqui o método cadastrar sync, só que a gente precisa fazer a orquestração desse método, que é o que a nossa camada de aplicação faz. No caso aqui a gente tem que direcionar para o nosso repositório. Então a gente vai definir aqui o nosso repositório, né, a injeção de dependência dele. A gente vai sempre depender da interface, a gente não vai depender da implementação concreta, a gente vai depender sempre da interface. Então vou botar aqui o cliente repository. A gente coloca com o underscore aqui na frente, porque ele é um atributo privado, daí ele precisa seguir essa convenção. Não é uma obrigatoriedade, né? Mas é mais para a gente manter o padrão mesmo da linguagem. Então a gente Ctrl ponto aqui, gera o construtor. Aí aqui no cadastrar assim que a gente vai fazer a chamada do método que a gente definiu lá no cliente repository, que é o cadastrar async. Agora aqui no método cadastrar, a gente precisa passar uma entidade cliente. Então para isso, a gente vai precisar criar lá na classe cliente como que a gente vai instanciar essa nova classe, né, essa nova entidade. Porque o nosso application ele não pode conhecer a regra do negócio. Então quem vai fazer isso vai ser a nossa camada de domínio, que é o core aqui da nossa aplicação. Aqui na nossa entidade cliente, então a gente vai precisar criar aqui um construtor para ele, para a gente poder encapsular aqui o acesso aos seus atributos. Eu vou remover aqui todos esses igual a null. Então para isso eu vou dar um Alt Shift ponto para selecionar os outros, ó, e deleto. Aí eu vou remover todos os sets também. Colocar aqui. E eu vou criar aqui um construtor. Ctrl ponto, gerar o construtor aqui para ele. Para esse caso da entidade, eu não vou gerar o construtor primário, porque eu vou fazer alguns métodos aqui dentro. Primeiro, o ID a gente não vai receber de fora. A gente vai deixar assim. A situação a gente também não vai receber de fora. Tá? A gente vai receber o nome, e-mail, CPF, data de nascimento, telefone e senha. O ID a gente pode colocar como guide.newguide. A situação vai ser situação cliente.ativo. Então aqui a gente também pode remover lá do nosso input model que a gente tinha colocado. Foi até um erro mesmo de design. A gente pode tirar daqui. A gente não vai precisar passar a situação lá no input model, não tem necessidade, que a gente define lá na entidade mesmo. Então aqui já está definida nosso construtor do nosso cliente. A senha, eu não criptografei ela aqui ainda. Vai ficar para um próximo vídeo. Eu vou trazer aqui um vídeo só da criptografia da senha, para esse aqui não se estender tanto. Agora, com esse construtor da classe cliente definido, a gente pode ir lá na nossa application, cadastrar cliente application, e definir aqui um new cliente. Adicionar a referência aqui do core. E a gente pode passar aqui para ele aquelas nossas informações. Vou deixar aqui separado para ficar mais legível, né, para vocês. A gente vai instanciar aqui um cliente. A gente precisa passar o nome completo, então a gente vai colocar aqui input model. Eita, que esse teclado aqui tá me batendo. Input model.nome completo, vírgula. O e-mail, né? Ele já completou aqui. O CPF. Data de nascimento. Telefone e a senha. Então a gente pega aqui esse cliente e passa aqui dentro no cadastrar sync. Ele está reclamando aqui porque a gente precisa retornar o guide. Então a gente vai vir aqui, como esse método ele já retorna aquele ID para a gente, então a gente só faz um return aqui nele. Agora a gente precisa definir a injeção de dependência da nossa aplicação. Vai criar o nosso application module que a gente não tinha definido ainda. Aqui um add class application module.
gente vai colocar como estático, né? Seguindo aquele padrão. Public static iService collection. A gente vai precisar adicionar aqui a referência add application. A gente vai colocar aqui um diz iService collection services. A gente precisa adicionar aqui na nossa camada pacote de injeção de dependência do .NET. Então, a gente vai vir aqui em Application, Manage Nugget Packages. A gente vai vir aqui em Browse e vai procurar aqui Dependency Injection. A gente vai instalar essa primeira extensão que apareceu aqui. Install. Aceita aqui. A gente vai vir aqui agora e vai fazer a importação do Microsoft Extensions Dependency Injection. E aqui a gente vai retornar os services, né, para ele parar de dar o erro ali. E vai colocar o escopo também para o nosso application, que é o cadastrar cliente application. Tem que importar aqui o application e está adicionado aqui a nossa injeção de dependência. Agora, a gente precisa criar o nosso controlador, que vai ser o controlador que vai fazer a chamada desse application. A gente vai vir aqui no Controllers, a gente vai adicionar aqui primeiro um controller principal, que a gente não tem ainda, que vai ser o Main Controller. A gente vai adicionar aqui para ele a seguinte anotação. Vou dar um Ctrl V aqui, porque eu já tinha pronto. Anotação de API Controller, para indicar que ele é um controller. E a rota, né, vai ser API/controller. Esse aqui vai pegar o nome que vem antes aqui do nosso controlador. Como esse aqui é o main, ele não vai estar associado, porque a gente vai usar ele somente para deixar uma classe meio abstrata para os nossos outros controladores poderem herdar dela. A gente precisa adicionar aqui que ele herda de controller base para o .NET entender que ele é um controlador. E nesse primeiro momento eu vou deixar ele assim. Futuramente a gente vai adicionar aqui o padrão de notificações. E aí a gente vai definir aqui agora uma nova classe para ser o nosso cliente controller. Aqui na camada de API, tá? A gente definiu o cliente controller, vai herdar de main controller. E agora a gente vai precisar adicionar aqui o nosso endpoint. É o endpoint HTTP que vai direcionar para o nosso application. Então a gente vai criar aqui um método normal, né? Que ele vai retornar uma task, né? Uma task de iActionResult, as respostas para a API HTTP, né? Ela tem que retornar um action result, que são aqueles status codes. OK, bad request, not found. Eu vou colocar o nome aqui do método como cadastrar async também. E ele vai precisar receber um input model, que é o cliente input model que a gente definiu. E a gente precisa especificar aqui que ele vai vir do body. Então, vou botar from body, porque o body é o corpo da requisição, tá? E além disso, a gente precisa definir que ele também é um método post. Vou botar aqui HTTP post. Não vou colocar entre aspas aqui nenhum nome, porque eu quero que ele fique cliente barra essa nomenclatura de endpoint. Vocês vão entender já já quando eu mostrar para vocês na prática. E agora a gente precisa fazer simplesmente a chamada do nosso application. Mas para isso a gente precisa adicionar ele aqui via injeção de dependência. Ele já até recomendou aqui, cadastrar cliente application. A gente vai adicionar ele no nosso construtor, aqui gerar um construtor e utilizar o construtor primário. E aqui a gente vai fazer a chamada dele. Você lembra que ele retorna o ID do cliente, né? Então a gente já armazena aqui. A gente coloca o await, porque ele vai precisar esperar. Coloca o cadastrar cliente application, ponto, cadastrar async e passa o input model. Assim ele já faz a chamada da nossa aplicação. E aqui no final a gente faz um return OK, que é o status HTTP, passando o ID. Então ele vai cadastrar esse cliente e vai retornar esse ID aqui após cadastrar. Beleza, aqui está praticamente tudo configurado. Agora a gente precisa adicionar lá no Programming a nossa chamada para o Add Application, que eu acabei colocando lá e não adicionei aqui o nosso programa, né? Se a gente não adicionar, as injeções de dependência não vão funcionar. Vai dar erro. Então a gente vem aqui, coloca o Add Application, que é aquele método que a gente definiu agora há pouco. Agora a gente tem que vai funcionar, né? Tá tudo caminhando para funcionar bem. Então a gente precisa somente executar aqui nossa API.
Vamos ver se ela vai compilar certinho. Essa API acabou de compilar aqui, está executando na porta HTTPS 7019. A gente vai aqui para o navegador e vai digitar o localhost 7019/swag que ele já mostrou aqui. Como vocês podem ver, está aqui o nosso controller que a gente acabou de criar. Ele representa um método post, que é o método HTTP utilizado para a criação de recurso. Como a gente vai criar um novo cliente na base, a gente utiliza aqui o HTTP post. A gente tem aqui o body que a gente definiu lá no cliente input model. E aqui a gente pode fazer a adição do novo cliente, apertando no tryout. Agora aqui a gente vai definir os dados do cliente para a gente fazer o cadastro. Vamos colocar aqui o nome dele como sendo João, por exemplo. O e-mail a gente vai colocar joão@email.com. O CPF vai ser 123. Eita, tá desabilitado aqui o nunlock. Vai ser 123.456.789, dígito 00. A data de nascimento dele aqui está no formato americano, né, de trás para frente. A gente vai botar que ele nasceu em 2006. O telefone dele a gente vai botar aqui 6399999. A senha eu vou botar aqui 123, tá? E a gente vai executar. Executamos, ele deu uma resposta para a gente que foi o ID que ele gerou para o nosso cliente lá na base. Então agora a gente vai acessar o banco para ver se ele criou o cliente certinho. Vamos abrir aqui o nosso pgadmin. Conectei aqui no nosso banco de dados Tocantins Pay que a gente tinha feito nas primeiras aulas. Vou aqui abrir nossos bancos de dados. Aqui está o nosso Tocantins Pay. Vou abrir uma nova ferramenta de query, de consulta, e vou fazer um select aqui na tabela cliente. F5. E está aqui o nosso cliente João, que a gente acabou de cadastrar usando a nossa API C# que a gente desenvolveu. O ID que a gente gerou, o nome do cliente João, a situação 1 que a gente definiu implícito no código, né, lá no domínio, o e-mail que a gente formou, o CPF, data de nascimento, telefone e a senha. Como vocês podem ver, né, como eu já falei, a senha não está criptografada ainda, isso vai ser papo para uma próxima aula. E também a gente vai fazer a validação desses dados que a gente não fez aqui. Para o vídeo de hoje é isso. Eu espero bastante que vocês tenham gostado. Se eu atendi às suas expectativas, como eu falei lá no início do vídeo, se você gostou, então deixa o teu like aí que vai me ajudar bastante. Se inscreve no canal também se você está gostando dessa ideia aqui. Comenta o que você achou do vídeo, tá? E compartilha também com seus amigos. Tem bastante conceito aqui nessa aula, é uma aula bem rica, tá? Eu espero mesmo de coração que eu tenha contribuído com o ensino de vocês. E é isso, tá? Agradeço vocês, valeu, falou e tchau.